Fala, camaradas, vamos continuar falando sobre o ato neopentecostal e sionista de ontem. Bolsonaristas dizem que tinham 750 mil pessoas na Avenida Paulista, a PM estimou 600 mil pessoas na Avenida Paulista. Agora, isso é um número impossível, porque isso são 9 Maracanãs lotados e não tinha tudo isso de gente, certo? A manifestação foi grande, sim, né? Mas não tinha tudo isso de gente, né? Então, os especialistas da USP calcularam que haviam, na verdade, 185 mil pessoas no ato do Bolsonaro na Paulista. E eu prefiro, não só eu, mas todo mundo, prefere confiar muito mais nessa perícia, né, que é altamente periciado, esses pesquisadores especialistas da USP, do que na PM ou no boca a boca de bolsonaristas. Bom, eu errei, vou fazer uma errata aqui, eu errei no último vídeo que eu fiz aqui nesse canal, dizendo que tinha umas 30 mil pessoas, mais ou menos, né? Eu chutei, tive que chutar mesmo, porque até ontem não tinham dado a estimativa oficial dos números na Paulista, simplesmente assim. E aí eu chutei um número, falei 30 mil, deve ter enchido aí uns 4 quarteirões, 5 quarteirões, e na verdade encheram 9, 10 quarteirões cheios, lotados. Agora percebe, em nenhum momento eu falei que o ato tinha sido flopado. Eu falei que foi um fracasso, e isso é verdade. Um fracasso porque isso não vai mudar absolutamente nada, né? Não importa se são 2 milhões de pessoas, tinha até bolsonarista falando em 2 milhões de pessoas. Não importa se são 2 milhões, se são 185 mil, se são 30 mil. Importa é que Bolsonaro vai ser preso, né? O Bolsonaro não vai ter anistia porque ele lotou a Paulista, certo? Ele não vai deixar de ser preso porque o ato dele / Malafaia, né, que é o Malafaia e as igrejas neopentecostais que estavam organizaram esse ato, né? Por isso que a gente vê tamanha pessoas carregando a bandeira de Israel. Ele não vai deixar de ser preso por causa disso, porque botou 185 mil pessoas na Avenida Paulista. É um fracasso. A manifestação foi um fracasso. As investigações, os inquéritos vão continuar, né? Bolsonaro vai ser julgado e provavelmente condenado, e estão falando questão de semanas aí para ele ser preso. Agora, olhando uma outra notícia que diz o seguinte, pela Bela Megali, né, a sua coluna, que diz o seguinte: Polícia Federal cogita a inclusão de Malafaia em inquérito sobre a trama golpista. A Polícia Federal está analisando a possibilidade de incluir Silas Malafaia, pastor empresário, na lista de investigados de um inquérito que investigam um suposto esquema golpista. O Malafaia subiu no palanque ontem, falou que ele não tinha medo de ser preso por ter citado o Alexandre de Moraes, né? Valentão, né? Parece que ele quer ser preso, né? Por coisas que ele já vem fazendo mó tempão. Eu não sei se isso é uma estratégia para ele ser preso e ser considerado herói, mas enfim. Os investigadores da Polícia Federal consideram que o pastor Malafaia poderia ter atuado de maneira a obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, disseminando informações inverídicas que poderiam afetar a percepção pública sobre a legalidade da investigação.
E no palanque dele, no discurso dele de quase meia hora, né, que ele fez ontem na Avenida Paulista, são todo embasado em mentiras, em distorções e fake news, né? Como sempre, como ele sempre vem fazendo ao longo desse tempo todo, né? Que ele resolveu defender o Bolsonaro a qualquer custo. Em suas declarações, criticou o tratamento da Justiça Eleitoral aos candidatos Lula e Bolsonaro durante as eleições presidenciais de 2022 e questionou a imparcialidade dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. E também temos uma outra notícia da CNN que diz o seguinte: fala de Bolsonaro sobre minuta golpista vai constar em investigação, dizem fontes da Polícia Federal. Investigadores acreditam que o discurso feito ontem corrobora com outras evidências que a tentativa golpista tinha anuência e atuação de Bolsonaro. Então fica claro que ontem, na Avenida Paulista, Malafaia e Bolsonaro apresentaram provas contra eles mesmos, né? E ao invés de defender o Bolsonaro e salvar o Bolsonaro e fazer uma defesa, complicou mais ainda. Principalmente a fala do pastor Malafaia, que foi mais incisiva, mais truculenta e mais cheia de ataques. Bom, ficou claro então que essa manifestação foi produzida, né, por várias caravanas das igrejas neopentecostais, né, do Malafaia, que pagou, que bancou o caminhão, etc., a manifestação, né? Então esses são os bolsonaristas que fizeram parte da manifestação de ontem. E por isso que a gente via várias pessoas com a bandeira de Israel, né? E aí tem até um meme interessante, curioso, mostrando as senhoras, as tiazinhas do Zap, falando que Israel é um país cristão. Bom, tem uma explicação para essa anuência, para essa, né, conjuntura de Israel e Brasil, né? Tantas bandeiras de Israel. Se eles são patriotas, por que eles defendem um outro país, né? E outra coisa, o que isso tem a ver, né? Porque quem está sofrendo é o lado palestino, né? Então, você levantar a bandeira de Israel ali na manifestação é o quê? Para defender o genocídio, né? Como milhares de bolsonaristas ali estavam defendendo, para justificando um genocídio de crianças e mulheres. É isso. Então, e também parece que as pessoas estavam carregando a bandeira para provar que, para mostrar, né, que Israel é uma potência, né? Por isso que estão apoiando, porque eles são perversos, eles apoiam o genocídio. Então eles ficam do lado de Israel, eles nem sabem, estudaram ou têm noção de geopolítica, do que seria Israel, como é que, né, sobre esse conflito, né? Para eles começou no dia 7 de outubro, né, vendo a Rede Globo, né, e a tiazinha Lilica do WhatsApp. Então eu achei, explicando sobre isso, essa relação de Brasil e Israel nessa manifestação, diz o seguinte: Breno Altman, a doutrina sionista é da mesma família nacional chauvinista, reacionária e racista a qual pertence o Bolsonaro. Não é à toa que foram de mãos dadas na Avenida Paulista, misturando a bandeira brasileira com a de Israel. Ambas correntes são criaturas de esgoto da humanidade. E aí tem um meme interessante, né, que é das senhorinhas da tia do WhatsApp defendendo Israel, né? O entrevistador pergunta por que elas estão com a bandeira de Israel
E uma delas defendem é porque somos cristãos, né? E Israel é cristão. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos contra Israel. Bom, tá aí. Esse é o nível, né, da ignorância e do fanatismo, né? A senhora ali diz que Israel é cristão, né? Assim como nós somos cristãos. Ela não sabe que em Israel contém apenas 1% da população cristã e são de árabes israelenses, né? Pessoas consideradas de segunda ou terceira classe em Israel. Isso é o neopentecostalismo, tá, pessoal? Isso aí é a veia neopentecostal. É isso que eles fazem com a cabeça e mente e corações dessas pessoas, né? A Rede Globo também é outra cúmplice do genocídio. E essas senhoras, mal ou bem, estão cúmplices do genocídio também, porque elas sabem. Eu não vou botar a entrevista toda aqui, porque elas falam muito. Tem uma que fala umas fake news brabas, que eu não posso repetir aqui por causa do algoritmo. São coisas muito sensíveis. Então, elas falam isso porque elas veem no WhatsApp, né? Elas acreditam que está no WhatsApp, essas fake news. Todo mundo sabe que essa corrente israelense é de fake news, né? O sionismo ele se baseia nas fake news, assim como o ministro Netanyahu falou que o Lula tinha negado aquela parada lá que aconteceu na época do nazismo, que eu não posso falar o nome aqui. E vale frisar também que a outra senhora também fala, olha, a gente é Israel porque nós não somos terroristas. Então ela está querendo dizer que todos os palestinos são terroristas, né? Não é nem por conta do Hamas, né, desse grupo lá da Palestina, mas é porque para eles o que se vende é que todos os palestinos são terroristas. Isso, o genocídio é justificável de crianças e mulheres, né, e de pessoas inocentes, né, civis, né, são 30 mil civis. E, cara, elas não estão nem aí para o genocídio, elas falam que apenas estão se defendendo. Elas chamam isso de defesa. Aí você fala, pô, Scud, você está falando dessas senhoras, mas elas representam a maioria, uma boa parte, quase todos, que estavam na manifestação. Eles pensam exatamente assim, que a guerra começou no dia 7 de outubro, né, por aquele ataque lá do grupo da Palestina, né, e não 75 anos de apartheid, de genocídio, de massacres. Isso aí ninguém conta, né? A Globo não fala sobre isso, né? As igrejas neopentecostais não falam sobre isso. Agora, estão defendendo um genocídio, então são cúmplices sim do genocídio. Existem sim pessoas perversas, né? Mesmo sendo ignorantes ou pessoas conscientes, né, informadas, que são reacionárias, que são a favor de genocídios. E essas pessoas estão lá, nessa manifestação, né, neopentecostal do Bolsonaro. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, camaradas. Vamos virar essa página. Bolsonaro vai ser preso. Anistia é o Carvalho, não vai ter anistia, né? E Bolsonaro vai ser preso. Podem chorar à vontade aí nos comentários, né? Fiquem à vontade. Aqui é um espaço
Não diria muito democrático não, mas é democrático, é democrático. Bom, eu sou Scud, vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir. Não esqueçam de deixar o like para dar aquela força. Quem puder contribuir no Pix eu vou deixar na descrição. Tamo junto na luta, Palestina livre. Valeu, falou.